Espírito Santo na vida do Dr. Lucas, nosso grande evangelista. Então, Lucas capítulo de número 22, aliás, Lucas 22, do 7 até o 20. Eu vou começar lendo e os irmãos acompanhem suas Bíblias, por gentileza. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comer ou comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-vos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então ele lhe explicou, e Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento do qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhe disseram e prepararam a Páscoa. Agora comigo a igreja, verso 14, vamos lá? Chegado a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele, os apóstolos, e disse-lhe: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Eu vou ler ainda o verso 19 e o verso 20, que diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu-lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Pai querido, que bênção poder estarmos na tua casa nesta noite, ter a doce presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor das nossas vidas, Deus que nos deu a tua palavra como revelação ao nosso coração. E agora, Deus, a abrirmos uma pequena porção dela, precisamos alimentar dela, precisamos fortalecer o nosso coração através dela. Por isso, ó Pai, pedimos que nos auxilie na breve e singela exposição desse texto, para que o nome do Senhor seja proclamado, edificado e abençoado nessa noite a vida da igreja. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, pedindo perdão mais uma vez pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, 16 de setembro de 1984. Alguns aqui nem eram nascidos ainda. Mas foi o dia em que, num culto à noite como esse, depois de ser examinado pelo próprio pastor da igreja, reverendo Zé Barbosa da Silva, um pastor muito simples, mas homem de Deus. Eu trabalhava e estudava naquele tempo, eu não tive muito tempo para fazer algumas coisas, e reunir com o conselho. Eu me lembro que ele foi na minha casa, antes dessa data, e me examinou, dizendo assim: eu quero te examinar, porque eu quero domingo fazer a sua pública profissão de fé. Eu quero lhe batizar e fazer a sua profissão de fé. Nunca esqueci dessa cena. Sentado na mesa da minha casa, me dando as instruções, me orientando, e depois sendo recebido na igreja. Meus irmãos, o momento foi muito marcante, porque eu aguardava aquele momento em que eu poderia sentar junto com os irmãos da mesma fé e ali comer do pão e beber do cálice. E foi emocionante. Eu me lembro desse momento e guardo esse momento no meu coração até os dias de hoje. Me lembro que, por várias vezes, os pastores que passaram pela minha vida, que foram os meus pastores, assim: nós estamos aqui hoje diante de um banquete espiritual. Não se esqueça disso. E é verdade, meus irmãos. Todos os meses a igreja do Senhor Jesus, especialmente a nossa igreja aqui, nos sentamos nesse templo, nesta casa, no domingo à noite,
que poderia ser em qualquer outro momento, mas optamos por esse. E aqui celebramos o que chamamos de Santa Ceia do Senhor. E é interessante que quando olhamos para esse texto do Dr. Lucas, que é também escrito e citado pelo evangelista Mateus, o evangelista Marcos, e também comentado e dirigido e guiado e escrito pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, são instruções preciosas para a vida da igreja do presente tempo. E é interessante, meus irmãos, que quando nós celebramos essa ceia, nós podemos e temos que lembrar que nós não podemos nos acomodar com esse momento. É mais um momento, é mais um banquete. A pergunta é, será que entendemos de fato como um banquete? Será que entendemos que de fato aqui esta mesa que está preparada para a igreja é um banquete especial? Porque foi ordenado, organizado lá atrás pelo Senhor Jesus, e a igreja continua seguindo e trabalhando nesse princípio. Então, meus irmãos, não pode ser uma atividade normal, ou uma atividade comum. Esse é o momento especial da Santa Ceia. Pouquíssimas vezes na minha vida eu perdi esse momento. Pouquíssimas vezes. Posso talvez enumerar umas 2 ou 3 vezes. Mas o privilégio que me foi dado ao longo desses anos, 20 e poucos anos de ministério, eu me lembro que eu já fiz ceia em vários lugares, em vários momentos. E agora, viajando, eu pude celebrar a ceia em Liverpool, batizar uma criança. Pude celebrar a ceia na França. E foi um momento especial, porque você convive com outros que estão crendo no mesmo Deus que você crê e tem a mesma esperança que você tem. Isso é maravilhoso. Então, quando, meus irmãos, trabalhamos a questão da ceia, é preciso que a igreja de Cristo reflita e entenda o significado da ceia. O apóstolo Paulo vai dizer assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser feito como se fosse algo místico que estivesse instalado nesse momento. Não. Jesus, meus irmãos, deixou uma ordenança muito clara e direta para nós, que celebrar a ceia, e ele fez isso nos ensinando, nos moldando, e ele, na hora que ele estava já fazendo a sua transição da Páscoa para a ceia, da antiga aliança para a nova aliança, agora, meus irmãos, o Senhor Jesus fala assim: vocês precisam, discípulos queridos e amados, seguir as minhas instruções. E ele dá algumas instruções aos apóstolos: vai até o lugar e dá uma olhada, tem um homem ali com canto, segue até a casa dele, lá chegando, vocês vão ver que ali é o ambiente, o local em que nós vamos estar juntos, para celebrar a última Páscoa. E assim inaugurarmos um novo tempo, o tempo em que agora o Cordeiro de Deus vai tirar o pecado do mundo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a pergunta que se faz é: como participar desta mesa hoje? Como participar desta mesa? Quais são as instruções que de fato a Bíblia, o Senhor Jesus nos dá nesta noite através da sua poderosa palavra? E eu quero pensar então em 3 coisas que Jesus ensinou nesse ato. A primeira coisa, meus irmãos, está exatamente no verso 8 e no verso 9, que diz assim: Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-vos a Páscoa para que a comamos. Então eles perguntaram: onde quer que a preparemos? Quem que ele mandou? 2 homens, Pedro e João. Homens que eram do colégio apostólico de Cristo e que andavam junto com o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui é que Jesus nos ordena a preparar. A preparar. A preparação para esse momento é muito importante. É uma preparação que começa com a vida espiritual. Quando você sabe que tem a Santa Ceia, ou quando você descobre que o primeiro domingo está chegando, você já vai se preparando, já vai se consagrando ao Senhor, para você de fato participar desse momento precioso. Geralmente no culto de ceia, nós nos vestimos elegantemente, não é verdade? A roupa boa, bonita, porque nós entendemos que é um banquete que temos aqui, e que o Senhor Jesus se faz presente para nos abençoar. Portanto, meus irmãos, Jesus mandou os discípulos prepararem a ceia. Isso nos mostra, meus irmãos, que a ceia deve ser preparada de acordo com a vontade de Deus.
Eu me lembrei do Sr. Sebastião. O Sr. Sebastião era um diácono da nossa congregação, lá em Ipatinga. E o Sr. Sebastião, nós éramos da congregação, ele já era diácono vindo de outro lugar. Eu me lembro que na organização daquela igreja presbiteriana da Cidade Nobre, fomos eleitos diáconos. O Sr. Sebastião, eu e um filho na fé, chamado Jorginho. E aí, dia de Santa Ceia, a gente não sabia nem onde começava a preparação da ceia. Mas eu me lembro que o Sr. Sebastião, pela sua experiência e pela sua vivência, eu disse, meus filhos, que a gente era quase um filho dele mesmo, é assim que tem que fazer a preparação da ceia. Eu me lembro, meus irmãos, que até a forma de cortar o pão, ele falou, não, tem que cortar certinho. Tem que ser bonito. Vamos preparar o vinho, temos que preparar. A bandeja tem que estar bonita. Tudo tem que estar muito bem organizado. Meus irmãos, queridos 2 diáconos, vocês são muito novos, mas eu quero aqui, com muita humildade, dar algumas instruções sobre preparar a ceia. Não dá para esquecer dos ensinamentos desse homem, que passou pela minha história e pela minha vida, me ensinando momentos como esse, e eu aprendi. Não sabia depois que ia ser pastor, como de fato sou até hoje pela sua misericórdia, mas é interessante, meus irmãos, que a preparação, ela começa pela vida dos diáconos, passando pela vida da igreja, e chegando a esse momento no qual você, sentado juntamente com seus irmãos, agora come e bebe do pão e do vinho. E agradece a Deus pelo sacrifício do Senhor Jesus. Interessante, meus irmãos, que não podemos participar da Santa Ceia sem nos preparar. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer assim, em 1 Coríntios 11, 27, por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue, ou seja, você não pode comer desse pão e beber desse cálice de forma irresponsável, de qualquer jeito. Então temos que ter, meus irmãos, esse capricho, porque não é qualquer momento, é um banquete na presença do Senhor. Por isso, meus irmãos, é indispensável refletir sobre a própria vida. Você precisa pensar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 11, 28, o verso 31 vai falar sobre isso, que é estar em comunhão com Deus, com a sua igreja, e pedir perdão pelos seus pecados antes de comer. Em comunhão com Deus, em comunhão com seus irmãos, e o que mais? Suplicar perdão pelos seus pecados diante de Deus. Meus irmãos, a gente pode dizer que antes da ceia do Senhor devemos nos preparar em oração. Devemos preparar em oração. E devemos preparar até em jejum, sabia disso? Até em jejum. E aí, meus irmãos, a gente se prepara porque a gente quer melhorar a nossa intimidade com Deus, a nossa intimidade com os nossos irmãos e assim por diante. Então, os oficiais da igreja, no caso a IPB, devem preparar, no caso aqui a junta diaconal, preparar da melhor maneira possível. Eu vejo os diáconos fazendo isso aqui. Preparam até mais cedo, se organizam, e etc, etc, etc. Então, a pergunta que se faz, meu irmão, minha irmã, para você nessa noite, fazendo aqui um paralelo, é a seguinte: você tem se preparado para a ceia do Senhor? Ou é pego de surpresa? Opa, cheguei num culto, é ceia, e agora? O que eu faço? Não, só como o pão e bebo o cálice. Será que é só isso? Não, meus irmãos, a gente divulga, a gente comunica, a gente fala, a gente instrui, porque a gente quer que a igreja esteja preparada para esse momento, porque nós estamos diante de Deus, estamos diante do Senhor Jesus, para esse momento de estreita e íntima relação com o nosso Deus. Então, a pergunta que se faz aqui, ou o desafio que se faz aqui para nós é: prepare-se para participar da maior festa do mundo. Domingo passado, encerrando o congresso da PECOM, já um praxe do nosso congresso, 1.500 pessoas aproximadamente do congresso, Santa Ceia do Senhor para encerrar. Reverendo Roster é quem fez o momento da ceia, nosso presidente da PECOM. E aí ele convida os pastores e presbíteros para ajudar, porque é muita gente.
No meio dos que iam servir, Mestre Hernandes, nosso colega, acabado de pregar, servindo. Outros pastores servindo, diáconos que estavam assessorando em outro momento, mas os presbíteros que estavam presentes estavam ajudando de alguma maneira. Que momento especial! Gente, que ceia maravilhosa, né? Uma música boa, um momento agradável, junto com os meus irmãos espalhados pelo Brasil afora. Se, meu Deus, o dia que eu estiver na eternidade, eu vou estar com os meus irmãos de todas as nações, raças, línguas e povos, num ato de fé, num ato de amor, adorando e bendizendo o nosso Deus. Então, meus irmãos, quando falamos da Santa Ceia do Senhor, temos que nos preparar, porque o próprio Jesus nos disse: vocês vão na frente e vai preparar, porque eu quero chegar lá e topar a coisa organizada, porque o resto é comigo. A segunda coisa, meus irmãos, que a gente precisa pensar, está no verso 17 do texto que lemos, diz assim: e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Recebei e reparti entre vós. Ou seja, meus irmãos, aqui está o que eu chamo de o propósito da Santa Ceia. Qual que é o propósito da Santa Ceia? Comunhão. É quando eu e você desenvolvemos a comunhão numa perspectiva horizontal e numa perspectiva vertical. Vertical e horizontal. É a relação que eu tenho com meu Deus e a relação que eu tenho com os meus irmãos. É nesse princípio que nós temos que caminhar. Jesus, então, meus irmãos, quis passar os seus últimos momentos com seus discípulos, queria concluir um tempo com seus discípulos para concluir o seu ministério e marcar de forma definitiva a vida dos seus irmãos em Cristo. Foram 3 anos de caminhada. 3 anos andando em vilas, em cidades, em montanhas, e enfrentando dificuldades, etc. Então ele falou assim: nós precisamos encerrar esse ciclo e nós vamos encerrar com um grande momento. Vai na frente e nós queremos que você tenha uma relação de comunhão, uns com os outros e principalmente com Deus, que providenciou tudo isso, o nosso Pai. Então, meus irmãos, sentaram-se juntos, comeram do mesmo pão, beberam do mesmo cálice, não é verdade? E a ceia, meus irmãos, então, é um momento de gratidão. Momento de gratidão. Diz o texto assim: havendo dado graças, o que fez? Reparti entre vós. Quando eu como desse pão e bebo desse cálice, eu tenho que dar graças. Graças pela vida dos meus irmãos, graças pela vida da igreja, graças pela presença de Jesus nesse lugar conosco, graças porque estamos aqui nesse lugar, podendo andar e ir e vir, para poder participar desta mesa. Que privilégio, meus irmãos! É precioso demais. Então a Santa Ceia, querido, é esse momento de agradecer, é o momento de repartir o pão entre nós. Então, quando ceamos, queridos irmãos, devemos ter um coração grato a Deus pela salvação. Eu perguntei para o presbítero, na época que era o presbítero responsável, assim: rapaz, eu vou participar dessa ceia aqui. O que eu falo, hein? O que vocês oram na hora aí, hein? A gente só agradece pela salvação. Aí eu comecei a orar: Senhor Jesus, o Senhor podia receber agora a minha gratidão pela salvação. Acabou? Não, vou orar de novo. Senhor Jesus, muito obrigado pela salvação. E hoje a gente ora mais. A gente vai ampliando o negócio, não é verdade? Porque não existe um momento mais especial para agradecer a Deus pela salvação do que esse momento especial de comunhão, de comer e beber o pão. Então, meus irmãos, comer o pão e beber o cálice. Então, queridos, é nesse princípio que devemos crer. Então, cada um deve se sentir parte do corpo de Cristo, estar unido, porque o cálice da bênção que abençoamos não é da comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. É o que fala lá o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10,16. Contudo, a ceia do Senhor não é um ritual qualquer, ou um momento qualquer. É um símbolo de comunhão, de amor entre os irmãos e de amor com o próprio Deus. A pergunta que fica para nós nessa noite é a seguinte: você está em comunhão com Deus e com seus irmãos? Deu para entender?
Então, se você está em comunhão com seus irmãos e com seu Deus, seja grato a Deus, reconcilie-se com seus irmãos e assim coma do pão e beba do cálice. Resolva isso em nome de Jesus. Então, há pelo menos, meus irmãos, duas verdades aqui instaladas e organizadas pelo Dr. Lucas no seu texto. A primeira verdade é uma preparação. Devemos nos preparar para esse momento. A segunda grande verdade, meus irmãos, é o propósito pelo qual Jesus instalou e organizou a Santa Ceia. Qual que é? É um tempo de comunhão entre os irmãos da mesma fé e comunhão com Deus que organizou todo esse projeto de redenção nossa em Cristo Jesus. Mas há uma terceira coisa, meus irmãos, que eu queria pensar com vocês. Está exatamente no verso 19, que diz assim, aliás, 19, verso 20. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Qual que é o terceiro objetivo aqui? Qual que é o terceiro significado aqui? Renovar a aliança. Nós temos uma aliança com o nosso Deus. E essa aliança precisa ser renovada sempre. Por causa do nosso estado de pecado. Nós somos extremamente pecadores e do outro lado nós temos um Deus que é santo. Santo, santo. Então todos os dias eu preciso renovar a minha aliança com o meu Deus. Então, meus irmãos, o corpo e o sangue do Senhor Jesus foram vertidos por nós. Foram vertidos por nós. Assim como Jesus entregou-se ou entregou a sua vida totalmente, também devemos entregar a Ele sem restrições. Não podemos ficar com restrições. É entregar totalmente o nosso coração, a nossa vida ao Senhor Jesus. Pedir que Ele de fato nos molde, que Ele nos burile, que Ele nos instrua, que Ele caminhe conosco na sua jornada e na sua caminhada. E as últimas palavras, meus irmãos, do Senhor Jesus foram: está consumado. Lembra dessa palavra? João 19, verso 30, mostrando, meus irmãos, que Ele fez tudo por nós. Ou seja, está consumado é a palavra grega tetelestai, que significa está pago, está consumado. Então o que Cristo fez, meus irmãos, para nós nos nossos dias é uma grande bênção. Porque Ele falou assim: está pago, está consumado, não precisa fazer absolutamente mais nada, basta crer no meu nome, basta render graças a mim, basta me confessar com a sua boca quem eu sou e testemunhar do meu nome aonde estiver e viver em comunhão com os meus irmãos e com os meus filhos, e assim a gente caminha, meus irmãos, para a glória do Senhor. Portanto, queridos, agora é tempo de nós fazermos a vontade de Deus. Naquele momento, Jesus estava comendo o pão e bebendo o cálice, juntamente com seus discípulos, e falando de seu sangue e seu corpo. Mas só entenderam isso, de fato, depois da morte do Senhor Jesus. Só entenderam isso depois. Hoje, meus irmãos, como discípulos do Senhor Jesus, podemos entender os objetivos da Santa Ceia. E o objetivo, meus irmãos, da Santa Ceia é, primeiro, lembrança. Diz assim o texto: fazei isto em memória de mim. Lembrar do que Jesus fez. Todos os dias você tem que lembrar do que Jesus fez. Do amor dele por você na cruz. Do derramar do sangue dele na cruz por você. Você tem que lembrar disso. E ao lembrar disso, exercer gratidão. E ao lembrar disso, orar a Deus agradecendo pela redenção. E ao lembrar disso, pregar a redenção de Cristo para aqueles que ainda não têm a alegria e a salvação que você tem. Mas é uma outra coisa. É a questão da aliança. Nova aliança no meu sangue. Meus irmãos, é muito importante lembrarmos disso, porque não é uma aliança com qualquer pessoa. É uma aliança com Deus. É uma aliança com o Senhor Jesus. Quando ceamos, meus irmãos, lembramos o que Jesus fez por nós e reafirmamos o nosso compromisso com Deus. Reafirmamos que amamos o nosso Deus.
reafirmamos que queremos testemunhar do seu nome, reafirmamos que queremos morar com Ele na eternidade, reafirmamos que seremos fiéis a Ele até que a morte venha. É nesse princípio, meus irmãos. Então a aliança de Jesus conosco é eterna e imutável. Já parou para pensar nisso? Que bênção que é essa aliança eterna e imutável. Hebreus capítulo 13, verso 20, vai exatamente nos informar sobre essa verdade. E nós precisamos então, meus irmãos, renovar o nosso compromisso com Deus a cada dia, todos os dias renovar o nosso compromisso com Deus. Você acordou hoje, você, domingo, opa! Senhor Jesus, abençoa a minha vida, a minha família, a minha igreja, os meus irmãos que vão na igreja, todo mundo que está animado, todo mundo que está desanimado, o Senhor possa nessa noite abençoar, em nome de Jesus. O Senhor está reafirmando a minha aliança com o Senhor, eu amo o Senhor, quero servir o Senhor, me ajuda a fazer isso em nome de Jesus. Amanhã é segunda-feira, e vamos começar mais uma semana, não é verdade? Encarando aquele ônibus lotado, aquele ônibus que não anda de jeito nenhum, não é verdade? Encarando aquela turma lá no serviço, encarando aqueles que são aposentados, encarando o quintal para varrer, não é verdade? Cheio de folha. Mas faça isso com alegria, meu irmão, sem reclamar. Faz isso assim, muito obrigado, porque é mais um dia. Eu estou alegre porque o Senhor renovou as misericórdias do Senhor sobre a minha vida, e eu aqui quero renovar a minha aliança com o Senhor, dizendo muito obrigado pela redenção que temos na pessoa de Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a pergunta que se faz é a seguinte: você, como crente no Senhor Jesus, já falhou em seu compromisso com Deus? Eu já falhei, algumas vezes. E não encontrei outro caminho, não encontrei outra saída a não ser me quedar diante do meu Deus, e chorar diante do meu Pai. Meu Deus, olha, eu errei. Eu quebrei o meu compromisso com o Senhor, mas eu gostaria que o Senhor entrasse na minha vida novamente, o Senhor mudasse a minha história, o Senhor renovasse o meu coração, o meu amor, a minha aliança pelo Senhor. Faça isso em nome de Jesus. E Jesus, o que Ele faz? Ele faz novamente um trabalho especial na nossa vida, nos renova. Então, meus irmãos, a ceia do Senhor é uma oportunidade de renovar a sua aliança com Deus. Quantos crentes espalhados pelo Brasil afora, quantos crentes espalhados pelo mundo afora, num dia como esse, estão relapsos? Porque acha que essa festa, ou porque acha que esse banquete é qualquer coisa nesse mundo. Não é qualquer coisa. É um santo momento que temos na presença de Deus. Por quê? É uma orientação do Senhor Jesus, comer e beber, e fazer isso para lembrar do que Ele fez por nós na cruz. Portanto, meus irmãos, eu quero desafiar você nessa noite a se preparar para cear. A se preparar para cear. Devemos nos preparar, meus irmãos, para esse momento, porque o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele lamenta que as pessoas não estavam preparadas para esse momento de comunhão. No verso 27 de 1 Coríntios 11, ele fala assim: há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Esse problema, meus irmãos, de gente fraca na igreja, esse problema de gente doente na vida da igreja, esse problema de gente que está dormindo, isso é um problema da época do apóstolo Paulo. Vocês acham que acabou? Não acabou. Está até hoje presente na vida da igreja, nessa igreja, nas outras igrejas instaladas em todo o território nacional e fora dele. Está isso instalado, mas a mensagem continua a mesma. Vamos encorajar esses irmãos, vamos animá-los, vamos pregar para eles, vamos dizer para eles que eles precisam se despertar para participar dessa festa espiritual diante do nosso Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quem não se prepara para cear está doente, está fraco e dormindo espiritualmente. Talvez, isso é uma suposição, evidentemente, talvez no dia de hoje, alguns irmãos disseram assim: eu vou à igreja hoje. Aí lembrou que era dia de ceia, e falou: hoje eu não vou na igreja, eu não estou preparado para a mesa. Provavelmente alguém fez isso.
E aí, meus irmãos, se enquadra exatamente nessa linha do apóstolo Paulo, que nos instrui através de Coríntios: fracos e doentes, e não poucos que dormem. Meus irmãos, devemos orar uns pelos outros. É interessante, meus irmãos, que ao participarmos dessa mesa ou dessa santa ceia, devemos saber que precisamos nos preparar para esse momento como Jesus ordenou, e saber, meus irmãos, que o propósito é estar em comunhão com os meus irmãos, em comunhão com o meu Deus, e renovar, como forma de objetivo, a minha aliança com Deus, o meu coração para com Deus. Então a minha palavra final aos irmãos nessa noite é: não deixe que a ceia do Senhor seja um momento qualquer na sua vida. Não deixe. Não deixe. É um dia de festa. Nós cantamos alegremente, nós oramos alegremente, estamos agora recebendo essa instrução do nosso Deus para a nossa vida, meus irmãos. Então, assim, não permita que esse momento seja assim, um momento, eu vou lá para cumprir tabela. Não, querido, vive esse momento de forma intensa na presença do Senhor. Aproveite esse privilégio e responsabilidade que Jesus nos deixou, nos preparando para esse momento. Portanto, a ceia do Senhor é uma bênção de Deus para a vida da sua igreja. E a palavra hoje é especificamente para você que um dia publicamente professou a sua fé no Senhor Jesus. Lembra do dia que você professou a sua fé? Eu me lembro, como citei aqui no início, 16 de setembro de 1984. Muita gente que nem era nascida ainda, não é verdade? E eu estou subindo a serra devagar. E vamos embora. Chega até os 100 anos, se Deus quiser. Pregando ainda. Mas, meus irmãos, eu peço assim, Deus, aquele dia foi um dia tão alegre para mim, Senhor. Mas eu me lembro, meus irmãos, que eu passei por muitas tempestades na minha vida. Eu me lembro que alguns dias que eu ia participar da mesa, eu estava tão triste, tão aborrecido, tão chateado, tão para baixo. E aí, na hora que o pastor falava assim, você precisa renovar a sua aliança com o Senhor Jesus, você precisa se quebrantar diante do Senhor Jesus. Eu fazia isso. E aí o Senhor Jesus, mais uma vez, usava do seu amor e da sua bondade e renovava a minha aliança com Ele. Eu sentia novamente a alegria de participar desse momento. Vamos fazer isso. Você não lembrou do dia que você batizou? Do dia que você fez a profissão de fé? Não tem problema. Depois a gente descobre qual é a data aí. Vamos puxar pela memória. Mas eu gosto muito de guardar essas datas, porque foram datas importantes para a minha vida. Datas muito importantes para a minha vida. E todos nós as temos em nosso coração. Portanto, meus irmãos, nessa noite preciosa de domingo, dia do Senhor, queremos afirmar e reafirmar que a Santa Ceia do Senhor é uma grande bênção que a igreja tem, porque come do pão e bebe do cálice para cumprir o que Deus deixou ordenado através do seu Filho Jesus. É para a nossa íntima relação de comunhão com Ele, lembrando do que Jesus fez por nós na cruz, para que possamos assim renovar a nossa esperança e assim caminharmos mais uma semana, mais um dia, mais um mês, mais um ano, mais uma semana, e vivemos intensamente na presença do Senhor Jesus. Que Deus possa, nessa noite, te abençoar de forma poderosa, de forma graciosa, para que você participe dessa mesa com muita alegria. Deus conhece seu coração, e graças a Deus, porque Ele conhece seu coração. Eu queria orar pela sua vida, queria que você agora dizesse assim, meu Deus, eu vim para esse culto nessa noite tão animado, eu estou querendo participar da sua mesa. Eu digo assim, louvado seja o Senhor por isso. Mas de repente, você veio tão desanimado para cá, você veio assim, empurrado, alguém te empurrou, você trupicou, como diz o Miriam, na porta da igreja e caiu dentro do templo. E você está sentado aqui e doido para o culto acabar. Você está chateado com alguma coisa, mas não fica chateado não, porque o Senhor Jesus é aquele que dá toda a alegria que a gente precisa. É nele que está a nossa alegria. Portanto, eu quero orar pela sua vida. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor pelas instruções tão preciosas e ricas que temos na Tua Palavra. Agradecer ao Senhor, meu Pai, porque Teu Filho Jesus, ao instalar a ceia do Senhor juntamente com seus discípulos, deixou isso registrado para que
nós, no nosso tempo, fizéssemos a mesma coisa. Lembrar do que o Senhor fez na cruz. Lembrar para agradecer. Lembrar para dizer que temos comunhão com o Senhor através de Jesus. Lembrar que precisamos dos nossos irmãos, porque queremos ter comunhão também com os nossos irmãos. Lembrar, Pai querido, de que isso devemos fazer até a volta do Senhor Jesus. E é por isso, meu Pai, que nessa noite, arrependidos, contritos, e pedindo ao Senhor que nos anime, que renove a nossa fé no Senhor, é que nós oramos, ó Pai amado. Visite o nosso coração. Tira toda a impureza, toda a mazela, toda a imundícia. Tira, meu Pai, aquilo que nos afasta e aquilo que nos impede de ter uma estreita e íntima relação com o Senhor. Possamos ver uma vida reta, uma vida santa, uma vida de bom testemunho, uma vida de bom caráter, uma vida de fidelidade ao Senhor em todo momento. Pedimos isso, ó Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus. É no nome dele que te pedimos, porque nós não temos outro mediador, nós não temos outro Salvador, nós não temos outro resgatador, só temos o Senhor Jesus. E é em nome dele, Pai amado, que é dado aos seus pés, nós oramos ao Senhor nesse instante, suplicando a misericórdia. E ao mesmo tempo, Pai querido, nós oramos para que de fato, ao comermos o pão e bebermos do cálice nessa noite, possamos nos edificar. Então, Deus querido, prepara a tua igreja agora, em nome de Jesus. Adentra a cada coração e traz o consolo e o conforto, para que possam, ó Deus, nesta mesa, nesta noite, participar com muita alegria, com coração feliz, na tua doce e santa presença. Assim nós oramos, ó Deus, com alegria e gratidão. Consagramos, ó Deus querido, esses elementos, o pão e o vinho, do uso comum, para esse momento especial da Santa Ceia. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que de fato consagre, e que ao comermos e bebermos possamos realmente cumprir o que a Tua Palavra diz e orienta. É o que lhe rogamos, é a oração que fazemos, ó Pai, nesse instante, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vou convidar o Ministério do Louvor que seja aqui à frente, por gentileza, para que possa cantar uma canção. Os presbíteros aqui à frente comigo, para o nosso momento